Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem um propósito de levar conhecimento. Conhecimento para você que é gestor, você que é empreendedor, poder aprender com pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Aqui só passa aquelas pessoas que já fizeram, que já entregaram alguma coisa para a sociedade. E você pode aprender com elas. Podem também até ao final dizer o seguinte, eu sei até mais. Que bom, mas você tem um referencial. Mas, além desse episódio, tem vários outros aí que você pode voltar e assistir, compartilhar, comentar, para que a gente possa melhorar a cada dia este projeto. Hoje, para brilhantar, eu estou aqui não com uma pessoa, mas com duas feras aqui. Uma que já é um velho conhecido nosso, já passou aqui em 2 episódios, no episódio 12, não é isso, Rafael? É isso mesmo. E no 22, tá certo? Rafael Favio falou sobre gestão de pessoas, ele que é um dos gestores da parte de pessoas da EPASA e o presidente está aqui hoje, né? Todo dia que a gente traz aqui um CEO de uma grande empresa para participar aqui do podcast. O nome dele aqui é José Ferreira Abdal, não é isso, Neto? Mas carinhosamente chamado de Juca. Eles podiam dizer que ele é tão popular, gente, mas tão popular que eles não, pode chamar vulgo Juca que eu aceito também. Não tem nenhum problema. E o que é legal é que, Juca, já partindo um pouco, aí já entrando assim, a seu modelo de gestão, de gerir as pessoas, eu acho engraçado, porque eu fui lá, participei da premiação lá do GPTW, né, assim, vocês vão conhecer um pouco aqui, até o final desse episódio, como é que está o setor elétrico, vão conhecer um pouco como é que é o dia a dia de um CEO, mas principalmente sobre o que você pode fazer para atingir aí a premiação máxima que todo gestor quer, que é chegar ao GPTW. Que para quem não sabe o que é GPTW, o Rafael vai explicar daqui a pouco melhor como é que funciona e como é que é feito aí todo o passo a passo. Então, assim, eu vi você, Juca, assim, escorado no balcão com uma simplicidade muito grande. E tem alguns diretores, né, que acham que são semideus, sabe? Outros têm certeza que é. Tá? Outros, eles interagem com o pessoal. Então, eu vi em você essa interação e quero já parabenizar, ao mesmo tempo agradecer por vir aqui hoje, compartilhar a sua experiência, que com certeza vai inspirar outras pessoas e ajudar muita gente. Seja bem-vindo já, muito obrigado. E quem é Juca aí na fila do pão, de onde você veio, o que você estudou? Fala um pouco aí para quem está nos assistindo e ou nos ouvindo, né? Porque aqui tem vídeo e também só o áudio para alguns, tá certo? Nas plataformas. Então, quem é Juca aí? Bom dia, Josué. Obrigado pelo convite. Bom dia, Rafael, por estar junto comigo aqui. É um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado as suas publicações e gosto muito, eu acho muito útil. A gente aprende diariamente e nesse aspecto aqui, essa edição é muito boa. Bom, você falou um pouco já, o Juca é um gestor com simplicidade, né? Só interrompendo, tá? Diz que sofisticação é simplicidade, tá? Quanto mais simples eu fico, mais sofisticado também. Tá? É bom que se entenda assim. Mas a simplicidade não nasce porque a gente quer. A gente viveu na simplicidade, então eu acho que a vida da gente tem que continuar com a simplicidade, porque ela deu certo. A gente sobreviveu da fome, sobreviveu da pobreza, sobreviveu do estudo e o trabalho concomitante. Então, tudo isso é simplicidade. Então, por que ser um gestor complicado? Né? Então, isso aí já é assim, eu não preciso fazer força para ser simples, é natural e é uma coisa que eu acho que é melhor, todo ouvinte nosso aí, é muito mais fácil ser simples do que inventar a sofisticação, porque uma hora a gente tropeça no salto, né? Então, assim, é bacana a gente manter as origens da gente. Tudo bem, você perguntou sobre da onde apareceu o Juca. Eu nasci em São João do Boa Vista, exterior de São Paulo, em 56, né? Quase metade do século anterior, né? Então, um pouquinho, por 6 anos eu não era da primeira metade. Então, estou aqui com 67 anos de idade. Parece um menino, rapaz. 62 anos de trabalho. Trabalho desde os 5, né? Ganhou para mim, que trabalhei desde os 8, viu? E me orgulho muito disso, porque me tirou de coisas ruins, errado. O trabalho enobrece. É uma discussão muito complexa, esse negócio de trabalho de menor, trabalho não trabalha, mas se ocupar é muito importante, né? Papai e mamãe nunca deixou ficar desocupado.
ou era varrer quintal, ou era vender alguma coisa na feira, ou era fazer. E aí a carreira vai. Me mudei para Campinas, que é uma cidade maior, por conta de trabalho e estudo, né? Campinas, lá em São Paulo. E ali eu passei uma boa parte da minha vida, fiz faculdade, sou formado em engenharia civil, me formei em 80, né? Já estou quase duplicando já a minha idade com o que eu estudei. E enveredei para a carreira de industrial, muito cedo. Embora eu sou civil, engenheiro civil, mas eu entrei para trabalhar numa grande fábrica para construir essa fábrica, não como engenheiro, mas como desenhista ainda na época, coisa e tal. E me formando, eu continuei ali e gostei da engenharia industrial, e a engenharia industrial foi me dando muita visão, muita prática, né? Porque é prancheta com fábrica, fábrica com prancheta, corrigindo os erros online, você não tem tempo de deixar para o ano que vem. Então, isso aí me deu uma vivência muito boa. E quando eu pulei para o setor elétrico, né? Isso aí já foi em 91, o setor elétrico me trouxe muita satisfação porque tinha tudo que eu estava acostumado a trabalhar no setor industrial. Eu mexia lá com civil, com elétrica, com mecânica, com automação, com isso. Então, para mim, foi muito gostoso, muito prazeroso. E aí eu tive uma carreira no setor elétrico aí desde 91 até hoje. Então, a minha vida é um pouco disso. Beleza, eu volto já aqui para você novamente aqui. Rafael Favio, eu sei que você aqui é um velho conhecido nosso aqui, mas tem alguns que estão chegando agora nesse episódio, tá certo? Então, quem é Rafael Favio aí na fila do pão aí, Rafael? Muito bem, José. Uma alegria estar aqui com você novamente. Obrigado. Agora acompanhado do Juca. Além da questão profissional, né, a afinidade profissional, a questão de admiração também pela pessoa do Juca e por você. Sempre é uma honra compartilhar dessa mesa. Sempre que a gente senta aqui tem gente boa e qualificada para o que está se propondo. Bom, Rafael trabalha com gestão de pessoas, mas não é só isso, né? Rafael é pai, sou casado com a Cláudia, minha esposa, com quem a gente, né, constrói a nossa família. Tenho 2 filhas, a Esther e a Ana. Também atuo como pastor, não é? Principalmente com essa missão, e sempre envolvendo. O que eu faço tem a ver com pessoas. Então, aquela máxima, as pessoas não são um problema, as pessoas são a solução. Essa é a perspectiva. Bacana, seja bem-vindo mais uma vez, eu que agradeço aí a sua presença. Juca, eu sempre falo essa questão de trabalhar desde cedo, né? Eu sempre digo assim, eu não faço apologia ao trabalho infantil, mas não odeio meus pais por terem me botado para trabalhar logo cedo. Uma coisa boa. Se você... E minha mãe passou por aqui no episódio anterior, 2 anteriores aí, não sei qual a numeração agora, mas só ir lá, você procura, você vê. E ela traz isso com muita qualidade, assim, explica bem como foi a nossa infância. E em vez de você deixar o filho desocupado no meio da rua, é melhor que você dê uma ocupação a ele. Claro, não aquele trabalho sobre-humano, mas trabalho que você vai introduzindo. E eu acho que daí temos hoje uma geração, essa aí com 60, 70, 50, que é o meu caso, que teve um trabalho, passou por essas transições aí, né, do offline para online, mas passou com mais propriedade, porque somos muito raízes, sabe? A gente tá vendo uma geração aí, nada contra, tem um filho dessa idade também, assim, que não passam pelo desafio que nós passamos, sabe? Eu vejo que são pessoas que, a sua grande maioria, tá? Quando tem a primeira decepção, acha que o mundo vai acabar. E não é assim. É isso. As coisas acontecem para a gente aprender, para a gente tirar lições na vida. Mas vamos lá, tá? Juca, setor elétrico, tá certo? Uma coisa que pouca gente, a gente acha que conhece, que vê aqui a luz, mas não sabe o que tem por trás para chegar até você apertar o dedo ali e a luz acender, tá certo? Então, como é que funciona fala para quem não é do setor, para quem não entende, para o leigo, Juca? Tá certo, vamos falar assim, no curto espaço de tempo, vou tentar resumir, vou pedir até uma ajuda aqui de projetar uma tela, mas o setor elétrico, realmente, as pessoas acham que começa e termina no interruptor, né?
Tá sem energia, tá tem energia, sem né? energia. Ou numa tomada para carregar o celular. Então, esses são os dois indicadores de setor elétrico. Já que vocês vão falar de pessoas, tá? Uma das coisas que é muito usada no mundo corporativo é a pirâmide de Maslow, né? Assim, Sim. Tem a necessidade básica, não é isso? Aí você vai até a autorrealização. Eu sabia que mudaram a pirâmide agora, atualizaram ela e colocaram, além da necessidade básica, colocaram embaixo energia e Wi-Fi ali. Mas brinca, mas ó, o cara aguenta frio, mas se ele ficar sem celular hoje em dia, ele... fica pelado. Eu acho que essa atualização, ela tá tácita já, viu? Mas então, assim, todo setor tem a sua peculiaridade, né? O setor elétrico tem a sua. É pouco conhecida porque não é todo mundo que precisa trabalhar disso. Então, eu vou me apoiar aqui numa projeção e eu vou falar um pouco do... Vou me dirigir aqui à tela. Pode passar uma, por favor? Então, aqui, ó. Então, essa coisinha estranha aí é o arcabouço do setor elétrico brasileiro. Né? Nós, cidadãos comuns, estamos lá embaixo naquela parte de agentes que a gente vê ali. Agente de distribuição, que é a relação que todo cidadão tem com a energia elétrica. Ganhar energia e pagar, né? Receber energia e pagar para a distribuidora. Ele não sabe que por trás disso você vai ter os agentes de geração de energia, de transmissão, de comercialização, de consumidores livres, importadores, exportadores, etc. Mas isso é consequência de uma organização muito maior, que a gente começa por Ministério de Minas e Energia, apoiado por 3 órgãos muito importantes, que é o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que cuida da matriz energética. Você tem o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que cuida da suprimento e a segurança do suprimento, né? E tem a EP, que é uma empresa de pesquisa energética, que é uma autarquia, que ela cuida do planejamento da expansão. Né? Então, esses aí são os órgãos que assessoram o Ministério, hein? Não é... Depois, abaixo disso, nós temos a ANEEL. A ANEEL é um pouco conhecida da maioria das pessoas, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é aquela que regula o setor, né? E o setor como todo, inclusive os consumidores. Regula, isso, ela regula desde a geração, a transmissão e o distribuição e consumidor livre, todo mundo. Né? E o consumidor também, porque o consumidor é representado através do Conselho de Consumidores junto ao ANEEL. Então, ela realmente faz um papel de reguladora, né? O nome dela é Agência Nacional de Energia Elétrica, e ela cuida disso tudo de uma maneira sistêmica, apoiada no ONS, Operador Nacional do Sistema, que cuida da parte operação técnica. Então, como o Brasil ele é interligado todinho, o ONS ele tem a função de pegar a oferta e colocar onde tem a demanda. Essa interligação é por isso que quando acontece um apagão lá no Acre, lá em Rondônia, afeta aqui a Paraíba. Pode afetar, dependendo da extensão. Se você não conseguir isolar esse apagão, ele pega tudo. Né? Porque o sistema ele é interligado. Então, quando você tem um corte abrupto de oferta, ou seja, uma usina sai por algum motivo, uma torre cai, e é um bloco de energia importante, ele pode afetar o país todo. Né? A visão é essa mesmo, viu, Josué? Porque você tem as vantagens de ser interligado e as desvantagens. O mundo todo é assim, Juca, ou não? Ou nós somos diferentes isso aí? Existe alguns países que têm mais do que entre parênteses, ONS, mais que um operador. Né? Deixa eu fazer aqui são blocos. Uma viagem aí minha aqui, tá? Assim, eu fico imaginando às vezes, sabe? Eu fui militar e a gente vê essas guerras no mundo, fica assim, o Brasil não tem munição para 2 horas de guerra, sabe? Com a sucata que tem aí. E fico imaginando assim, cara, se o cara fosse atacar o Brasil, atacaria as torres de energia, bastava atacar 5 ou 6, apagava tudo. Sim. Parava tudo. Já aconteceu isso. 2 torres de Itaipu, que levava energia você quer se dar guerra, não, cara, 2 torres, né? 2 torres. Não precisa muita força, não. Né? Então,
Realmente, são instalações de segurança, né? E é bem cuidado, é bem olhado. Certo. Então existe países, voltando ao seu questionamento, que tem blocos de operação independente, Tá. né? Mas eles podem se interligar ou não. O Brasil, só a Amapá que está desligado do resto do Brasil. No Brasil, é. Tá. Aí você tem um outro braço, que esse braço ele é mais financeiro, é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Para que tudo isso dê certo, para que ninguém venda energia que não existe, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, porque já aconteceu isso no Brasil, de vender energia fantasma. Hoje, todo o contrato de compra e venda, ele é registrado na Câmara de Comercialização de Energia. Todo mundo. Com consumidor livre. Isso é um decreto de 2004, a partir de 2004. A partir de 2004, exatamente. Que ela foi criada. Mas antes da CCE, existia o MAI, Mercado Atacadista de Energia. Ele não era tão sofisticado, mas ele já regulava. Mas antes do MAI, que eu acho que foi criado no ano de 99, aí não tinha. Era um negócio de... Sentava numa mesa os geradores, os distribuidores... Dizia que tinha, não precisava provar. E fazia um encontro de contas, exatamente. Até porque os geradores eram estatais e os distribuidores eram estatais. Então, mas a partir do momento, para você poder ter uma competição, você teve que criar essa Câmara Independente. Bacana. É bacana. E aí resta ali os outros agentes, que é a Agência Nacional da Água, que é a que regula principalmente as hidrelétricas, a Agência Nacional do Petróleo, por conta de gás e óleo e carvão. Então, você tem aí o arcabouço simplificado, ele vai muito mais além que isso, mas dá para a gente ter uma noção. Esse framework aí, que quem está assistindo o vídeo vai poder mergulhar melhor, poder entender, eu acho que explica muito bem, de maneira sintética, a estrutura do mercado, não é isso? Sim. Para quem está nos assistindo aí, Juca, quais são as fontes geradoras hoje? Nós temos quantas fontes geradoras? Olha, nós temos fontes geradoras térmicas, hidráulicas... Por ordem de grandeza, tá? Mas a térmica. É hidráulica, é isso? É hidráulica. Hidráulica. Eu vou até mostrar no próximo slide como que é a composição para o Nordeste. Eu não vou mostrar do Brasil. Pronto, tá aí já. Mas, pronto, olha lá. A matriz de geração do Nordeste. Nós temos ali hidráulica, 11 mil mega. Solar, 3.325 megawatt. Térmica, 8.373. Eólica, 17.888. Então, essa é a matriz de usinas que o Nordeste tem. Não quer dizer que você tem 40.617 megawatts gerando. Cada um tem seu fator de capacidade. Eu vou dar um exemplo muito simples. A solar, ela só funciona 11 horas por dia. Né? Então, o fator de capacidade dela é menor que 50%. Né? As eólicas funcionam quando tem vento. Então, entre a capacidade instalada e o que você consegue tirar de energia, existe um gap, tá certo? Então, o nosso gráfico de pizza ali mostra essa predominância de eólicas aqui no Nordeste, muito bom, muito bem-vindo, né? Além dessas 4 fontes, aí tem ainda 1% que é gerado pela... Você tem nuclear e as pequenas termos feitas com queima de bagaço, de cana-de-açúcar, as coisas, né? Que só cogeração. Mas o grosso mesmo é essas 4 fontes geradoras aí. Essas fontes. E dessas aí, a que tem realmente uma perenidade, se precisar, é a térmica. É a térmica. Logo ela é... Logo ela é o seguro necessário. Quando se diz assim, bandeira vermelha, é porque... precisou. No engenho de bota para moer, lá você bota para gerar, né? Bota para gerar. Então, a cogeração com bagaço de cana você só tem na safra, né? Então, quer dizer, existe a sazonalidade de cana, de vento, o sol. O sol muda até nas estações do ano. O sol do inverno ele é menor do que o sol do verão. E, consequentemente, uma geração menor. Né? E a hidráulica, que o Brasil ele tem uma vocação muito grande e fez usinas importantes com grande reservatório, não se faz mais. Por questões ambientais, não se faz mais. Está fazendo uma falta danada, porque era onde você guardava combustível para gerar quando você precisava.
Hoje as usinas, os reservatórios vaziam rapidamente. Por falar em gerar, qual é a capacidade da EPASA de geração? O que ela consegue aqui para Paraíba? Para quem está nos assistindo e não sabe, mesmo gerando a energia aqui, ela não fica aqui. Pode ficar ou não, né, Júlio? Não é isso? Ela gera para o sistema, correto? Vamos fazer o seguinte? Diga lá. Eu vou primeiro te mostrar uma outra tela e depois eu vejo isso aí. Pronto, beleza. E o que eu vou fazer aqui, até para explicar um pouquinho daquilo que eu falei da sazonalidade. Aqui, esses dois gráficos, são 2 dias distintos, um 16/6/2021, um dia de vento fraco. E o outro 30/8/22, um dia de ventos fortes. O que é aquela linha vermelha? É a demanda do Nordeste, né, a carga requerida do Nordeste. Porque na véspera você sabe, o ONS sabe qual que vai ser a demanda do dia seguinte. Certo. Então, você tem ali em azul aquilo que as usinas hidráulicas podem oferecer naquele dia. Então, está ali o azul claro, né? O azul claro. Certo. O amarelo, como eu reforcei lá atrás, a solar, que ela tem hora para começar e hora para terminar, né? Ali ela começa de fato mesmo 7 da manhã e vai terminar às 17. Aí você tem aquela roxa. São as térmicas a óleo que nós temos aqui no Nordeste, que, por ser um dia de vento fraco, ela foi bastante despachada. E aí você tem a verde, que são as eólicas. Não? Pouco vento, pouca geração. Então, nesse dia, como você ia ter um gap de eólica, já foram despachadas antecipadamente a térmica a óleo. Vamos olhar o dia de vento forte. Hidráulica, praticamente o mesmo comportamento. Certo. A solar, já uma produção maior, por ser um ano depois, já tinha mais instalações. Então, já tem uma contribuição melhor. Vão pular para o verde, que é a eólica, numa quantidade enorme, de 5 para 20, dá 15 giga, né? Ou 15 mil megawatts. E bastante superior à demanda, que é a linha vermelha ali. Então, você teve bastante energia eólica, o que você fez? Você reduziu o despacho das usinas térmicas, que é a usina cara. Entendi. Então, por questão de modicidade tarifária, você privilegia primeiro as energias mais baratas. Mas você não pode se prescindir delas, porque quando precisa, veja o dia 16/6. Foi necessário. Quando despachar. bate ali no vermelho ali, Júlio, tá no limite ali, é isso? Aí. Você tem que Mas ter aqui uma oferta superior ao vermelho, né? Mas ele bateu ali, praticamente. Bateu. Né? Aí tem uma margem ali ainda ou ela automaticamente puxa do outro setor, do outro canto? Não, ela passou bem por esse. Aí Passou. ela passou dentro de uma segurança ali, sempre mais problema. Não- Mas se faltar, você pode. Rapidamente, o ONS Ele já vai- ele já vai- chaveia, puxa de outro lugar, de outro Muito subsistema. bom. Tem mais tela ainda? Tem. Passa Aí, quando você perguntou qual que é a importância Isso. da EPASA agora em relação ao consumo do estado da Paraíba. Vamos olhar primeiro aquela linha tracejada de verde perto do 3 mil ali, que na verdade é 3 milhões, né? Na verdade é 2.970.000 megawatt-hora ano que a EPASA pode produzir. O consumo do estado está naquela linha azul superior. E a produção da EPASA, a qual ela foi despachada, porque ela despacha à medida que o ONS não tem outra fonte. Então, é um sobe e desce, sobe e desce. Então, de novo, a gente podia gerar os 2.900.000, que é perto do 3 mil, mas geramos aquele tanto ali. Nessa oportunidade de 2014, 2015, 2021, nós representamos quase 40% da capacidade de consumo do estado da Paraíba. Se a gente mudar para a próxima tela, a gente vai ver com relação a João Pessoa. Se a gente passar outra Passa aí, tela. por favor. Passa a tela aí, por favor. Pronto. De novo, a linha verde é o que a EPASA é capaz de produzir. A linha laranja é o consumo da cidade de João Pessoa. E a azul é a que a EPASA produziu ao longo desses anos. Aí nós estamos de 2011 a 2022. Você veja que em 2014, 2015, nós produzimos mais do que o consumo de João Pessoa. Então, aí, vocês hoje trabalham a baixa capacidade.
A gente já trabalha abaixo Porque tem outra fonte mais barata. E outra coisa, como é que está o Brasil hoje? Para um crescimento, nós temos capacidade energética aí para atender o crescimento do Brasil? Ou tem que se olhar um pouco para esse mercado com mais carinho? Porque assim, se eu abro mais fábricas, se eu tenho uma expansão maior da economia, eu vou demandar mais energia, correto? Como é que nós estamos aí no cenário aí? De 0 a 10 aí. Essa resposta é temporal. Se você fizer essa pergunta para mim em 2021, no segundo semestre, eu ia falar que estava um perigo desgraçado. Tanto é que nós geramos 6 meses de 2021 por falta de água nos reservatórios. Então, nós temos capacidade instalada, mas nem sempre nós temos a fonte de combustível necessária para gerar. Hoje, o Brasil está bem. Os reservatórios estão cheios, estão com 83% de capacidade. Então, ele dá uma segurança muito grande. Mas, se os reservatórios caírem e o Brasil crescer a faixa de 1,5% ao ano, a gente tem problema. Tem que ter um cuidado. Qual seria a solução? Ela é eólica. A eólica já falou, né? Que ela tem a sua sazonalidade, né? Solar, sazonalidade. Então... você tem que ter usinas estruturantes, né? Tá. Eu acho que, como o Brasil não quer mais fazer usina de reservatórios grandes, eu acho que a saída é nuclear, na minha opinião. Ou a gás, né? Até usando aí essa modalidade da transição energética e pensando no hidrogênio, que para mim está muito verde ainda, hidrogênio verde. Né? Não é uma solução ainda viável para a produção de energia elétrica. O gás mas o gás não existe aí uma solução adequada até hoje de transporte de gás. Então, hoje você está muito mais calcado e dependente da hidráulica mesmo. Valeu, isso é uma aula sobre a matriz energética nossa aqui no país, tá? Vamos começar a falar sobre gestão de pessoas agora, mas Rafael, quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa sobre esse assunto anterior? Muito interessante a gente ter a oportunidade de ver isso com tanta clareza. E assim, né, Josué, altamente técnico. E aí a gente fica a nossa pergunta, e as pessoas, né? E a gestão? Então. Bom, vamos lá, que é proporcional. Quanto mais técnico, mais treinamento, mais qualificação e perícia no negócio. Então, o Juca, enquanto ele falava aqui, eu pensava nas pessoas que trabalham na EPASA e as suas respectivas qualificações. Ou seja, quanto mais... Primeiro, qual é a vertente do teu negócio? Né? A EPASA tem um negócio altamente técnico, né? Então, as pessoas que fazem parte dela precisam ter essa competência e essas competências precisam ser aferidas, elas precisam ser aplicadas. Então, veja a importância que é a qualificação conforme o negócio que a empresa se propõe a prestar para a sociedade, né? Então, vocês chegaram juntos na EPASA ou você veio depois? Não, eu venho depois, Juca. Depois? Na verdade, o Juca chega antes da EPASA. Eu chego antes da EPASA, eu fui o primeiro presidente da EPASA, né? Quando a gente formou a empresa, é uma SPE, eu já trabalhava no setor de energia pela CPFL de Campinas. E nós entramos no negócio da EPASA e desde aquele close eu sou o diretor-presidente da EPASA. Mas a gente começou a precisar da EPASA mesmo, foi em 2013, 2014. Então, a partir daí, a gente viu que precisava contar com mais gente e mais gente qualificada e mais gente engajada, principalmente. Essa é a minha pergunta. Então, como é que foi essa trajetória de começar a qualificação adequada, começar o engajamento adequado, até vocês serem premiados aí com o prêmio máximo, que é o que todo gestor sonha ver. Porque, para quem não sabe, Rafael vai explicar aqui, né, o processo GPTW, tá certo? Mas, assim, com certeza o maior reconhecimento, porque é um reconhecimento feito pelos próprios colaboradores. Não é alguém que vem de fora, que não conhece bem o negócio. É quem está ali dentro que vai dizer: a EPASA é um bom lugar para se trabalhar. Primeiro, Rafael, explica, por favor, o que é o prêmio GPTW, para quem não sabe. Bom, o GPTW significa Great Place to Work, que é um instituto que tem por objetivo
apresentar as melhores empresas para se trabalhar, na opinião dos próprios colaboradores. Então, é uma pesquisa em que você, né, se apresenta como organização para realizar. E essa pesquisa ela vai demonstrar vários indicadores. Então, o GPTW ele vai desde uma pesquisa até uma consultoria, né, que pode ser contratada. E essa pesquisa vai apontar se existe um grau de satisfação elevado e o quanto é esse nível de satisfação, e vai ranquear organizações. Por quê? Qual que é o objetivo, Josvel? Bom, o objetivo é você gerar um clima interno satisfatório. Em primeiro lugar, é você ter um ambiente organizacional adequado para se trabalhar. O trabalho não tem que ser um peso, né? Então, ele pode ser algo leve, prazeroso, dinâmico e produtivo. Então, o primeiro motivo é esse. E depois, isso atrai mais pessoas, mais candidatos qualificados. Então, quer dizer, retorna para a empresa, porque a empresa se torna atrativa ao mercado. Esse é o objetivo dessa certificação. Eu me lembro que quando a gente sentou no começo, o Juca sempre falava assim, olha, essa certificação ela só tem para nós, é o seguinte, esse selo ele vai confirmar o que nós vamos ter certeza aqui dentro. Então era muito mais algo assim, nós queremos ter primeiramente a sensação interna e depois passar para o mercado, e não o inverso. Então esse processo ele é orgânico, ele é o sustentável, sabe? Quando você internamente você tem aquele clima, aquele ambiente organizacional adequado, e isso é certificado por uma... Essa consequência da certificação. É de um trabalho que não acontece do dia para a noite. É um trabalho de... você, no popular, de formiguinha, que você vai fazendo, vai aferindo, até você conseguir chegar, porque a natureza não dá salto. Juca, quando foi que... assim, você já chega com essa digamos assim... com esse olhar mais para as pessoas, ou era mais o técnico no início, você bota para funcionar? E em que momento você disse, opa, agora que está funcionando, é hora de começar agora. Como é que foi essa trajetória? Eu acho que eu preciso explicar um pouquinho que eu era presidente da EPAS aqui, mas não era full-time da EPAS. Eu era presidente aqui, era diretor de outras 5 empresas do Grupo CPFL. Então, eu fazia parte do meu tempo aqui. E... até então não tinha muita importância, porque a gente não estava sendo exigido, a gente não estava trabalhando, não estava gerando, coisa e tal. Tá montando a planta ainda? Não. Estava pronta, estava à disposição, mas não estava despachada. Tá. Na época estava sobrando energia. O que é despachar? Diga aí. Despachar é o seguinte, a usina precisa entrar em operação. Tá. Então, a ONS dá uma ordem. Tá. E ela deu uma ordem que durou 3 anos, né? Tá. Uhum. Então, nesse momento, a gente viu que a gente não estava preparado para tanto trabalho assim, porque uma usina, é um trabalho hostil. Calor. É complexo, você não acha gente aqui fácil que... Não acha, não tem. Que já foi treinado, você não encontra? Então a gente precisou importar algumas pessoas aí de outras regiões que tinham energia térmica, como Amazonas, né, Maranhão, a gente trouxe algumas pessoas, mas tínhamos que montar o time daqui. Então nós fomos... Olha, teve uma fase que tinha muita gente desqualificada aqui dentro. Aí criamos uma regra que precisariam ser todos técnicos. Por que precisa ser todos técnicos? Porque os nossos ativos são muito caros. Nós temos 800 milhões de reais em ativos ali. E as pessoas precisam saber trabalhar. Porque se você tiver um cara que não tem a competência e não tem o amor pela empresa, ele pode estragar seus equipamentos. Ele pode fazer uma bagunça. Então, esse binômio, conhecimento técnico e gostar de trabalhar onde ele trabalhando, era muito importante para nós. O conhecimento técnico nós fizemos rapidamente, tanto pegando pessoas já formadas aqui em curso técnico. Hoje, 98% das nossas pessoas são formadas. E trazendo conhecimento internamente mesmo para as pessoas. Então, essa raiz, essa plantinha que nós plantamos ali, desde o começo do conhecimento sair de lá de dentro, já é antigo, né? Então, as pessoas que conheciam foram ensinando a peculiaridade de uma usina térmica a motor, que não existia nenhuma aqui. Aí nós tínhamos que mexer no comportamento. Não bastava o cara ser bom, e aliás nós tínhamos muita gente boa e com comportamento a desejar. Foi quando eu conheci o Rafael.
né? A gente tinha uma consultoria tal, e a gente estava trabalhando, um pouco chegou, olha, nós precisamos fazer um negócio mais dedicado, mais estruturado. Você achou ele aonde, hein? Como é que foi esse... Foi uma série de acasos. Essa consultoria que trabalhava comigo conhecia o Rafael através de uma colega de trabalho delas. Né? Isso, é isso mesmo. Mas ele é difícil, porque ele é de Londrina, não sei o quê. Aí eu falei Londrina, até o microfone cai. É o peso. É o peso da cidade. Mas uma coincidência incrível, coisa de Deus, o Rafael estava se mudando para cá. Estava vindo para cá com a missão de fundar a nova igreja aqui em João Pessoa, e deu certo dele vir fazer um workshop entre todos os líderes, que nós fizemos num hotel, e passamos 2 dias refletindo a participação da liderança no sucesso da empresa. Então, olha, a coisa começou ali. Nesse workshop, Josué, é muito interessante, Lucas, segura aí o seu raciocínio, mas nesse workshop eu lembro que é como a gente ia tirar a liderança tática e estratégica durante 2 dias da empresa, e eles estavam intensamente envolvidos no operacional. Foi uma manobra, foi um movimento, um desafio para a equipe. Veja, a equipe era operacional. Então, os líderes estavam focados no operacional. E eles tinham dificuldade em se ausentar do local de trabalho. Por quê? Porque não tinha sucessores, não tinham pessoas treinadas para substituí-los. E eu lembro que foi né, Juca, o primeiro grande desafio que a gente teve com a liderança em questão comportamental. Exatamente. Né? A hora que eu lancei o convite, não pode fechar a empresa. Eu falei, pode. Isso. Se essa empresa não andar com os que estão lá dentro, eu tô procurando ela não pode ir para frente. Estou procurando aqui um e-mail que você passou essa semana sobre a marca de 2.000 certificados para projetar aqui, mas não estou encontrando, sabe? Você vê que técnica uma planta bastante técnica, de difícil mão de obra qualificada, porque o mercado aqui não tem 5, 6 termoelétricas. Você percebe que é necessário qualificar as pessoas, porque elas não estão prontas. Conhece Rafael, já tem uma consultoria, e aí vocês começam essa trajetória. Sim. Essa trajetória. Primeiro foi essa reunião com os líderes que não tinham tempo, né? Tempo é uma coisa boa, porque não importa se você é bilionário, você é paupérrimo, o tempo é igual para todo mundo, né? Todo mundo. Você gerenciar o tempo, ninguém gerencia o tempo, você gerencia o que você faz com o tempo, não é isso? O que você faz com o tempo que você tem, não é isso? Sim. E aí vocês fazem o primeiro encontro, e como é que foi assim, você tem esses marcos, Rafael, e primeiro nós fizemos isso, depois isso. O que vocês diriam para quem está nos assistindo aqui ou nos ouvindo, que pensa em melhorar seu time, que pensa em chegar... Eu vou colocar o GPTW como uma forma de você aferir, tá? Sim. Para aferir o trabalho. Então, essa trajetória daqui até lá, quais são os marcos que a pessoa teria que fazer? Eu vou vocês fizeram? E deixar para o Rafael, né? Porque confio muito no Rafael e ele é parte importante nesse processo. O que eu indicaria? Faça um diagnóstico primeiro. Você tem que ouvir todo mundo. Vocês fizeram usaram que método? Olha, fizemos pelo menos 3. O primeiro, a gente fez uma entrevista individual com aquela primeira consultoria que eu tinha. Isso aí gerou um material enorme, riquíssimo. Uma entrevista individual com cada empregado, de 1 hora, 1h30. Foi um negócio muito, muito produtivo. Aí nos deu assim, uma visão. Depois, aí já Rafael já conosco, nós fizemos um café com o presidente. Não sei se chamava isso. Café com papo. Café com papo. Uma mesa com 5, o presidente mais 5 pessoas, que eram os lugares que tinham na mesa. Nós tomávamos um café com 5 empregados e toda conversávamos semana, francamente com todos. Qual era o critério para trazer eles para... Todos participaram. Todos Mas quantos por vez? 5. 5 por vez. Que é o que cabia na mesa.
Tá, E mais eu. E também a gente não queria mais, queria 5. tá. E aí, como é na mesa, tá? Porque assim, o que eu gosto aqui é que você depois pegue e replique, sabe? Assim, Não, eu mas aprendi, tá? Tem alguma sequência, eles falaram, você tem um roteiro? Sim, sim. Eles falaram. Eu provocava e eles falavam. E o Rafael anotava. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Sem Sem o chefe filtro, perto, sem isso. nada e tal. Aí a gente teve... Aí você ajunta as coisas semelhantes que não estão bem e faz um projeto para sanear aquelas coisas. Até aí ninguém pensava em GPTW, ninguém pensava em nada. A gente pensava E melhorar. em melhorar. E melhorar o quê? Vai dar tiro errado? Não. Tem que melhorar o que eles estão dizendo que não está bom. Seja diretamente ou numa mensagem subliminar. Porque muitas vezes eles têm vergonha de falar de exatamente o que é. Ah, eu quero dizer que o meu líder ele é muito turrão, muito bravo, muito mal educado. Ele não fala isso. Ele fala, olha, a gente tem problema de contato, de relacionamento com a liderança. Isso é muito importante. O Isso texto é e o importante, contexto. o texto e o contexto. Ter essa escuta ativa para poder compreender o que está acontecendo. Compreender. Então, aí entra a habilidade do Rafael de interpretar essas coisas. Poxa, aí com esse monte de ferramental, nós começamos a atacar as coisas. E aí vou deixar para o Rafael, que ele sabe mais ou menos a estrutura que a gente criou. E aí... Energia é mais você tecnicamente. Tecnicamente as pessoas, os dois entendem de tudo, mas cada um tem... A gente discute bastante. Mas sabe, José, uma coisa muito importante que lá, no começo a gente conversou, eu e o Juca, eu falei assim, Juca, nós vamos estar trabalhando junto, não é isso? Então, o patrocínio da diretoria, top-down, a questão do Juca como figura emblemática, como presidente, esse acesso que tem, então o foco dele é gestão de pessoas, então ele investe a maior parte do dia dele ouvindo pessoas. Depois você vê o Juca, né, focando nas atividades técnicas, mas sempre teve isso. Então isso trouxe essa segurança. Quando as pessoas sentavam à mesa com ele, elas tinham a certeza de que assim, eu estou sendo ouvido, o Rafael está ali anotando e vai ser dado um retorno. E nós ouvimos, né? Então nessa segunda etapa que o Juca falou, nós ouvimos coisas das mais diferentes situações e categorizamos isso. Então quais eram os problemas na época? Bom, qual que é o primeiro problema nas organizações? Comunicação. Comunicação. Todas elas têm. Então, mas a gente precisava, não é só comunicação. Mamãe contava a história, né? Conta, disse que o rei disse, olha, traga fulano aqui. Aí o cara não quis ir. Disse que não se recusou a eles. Traga o cara à força. Escreveu assim, traga a força. Aí não botou o cedilha. Pronto. Entende? Então, ouvimos comunicação, ouvimos sobre remuneração, ouvimos sobre liderança. Então, é uma atitude corajosa. É uma atitude, não é, direcionada. E aí as pessoas falaram, elas tiveram o devido retorno. Claro que você não sai, a organização não tem condição de sair fazendo tudo. Quais são as prioridades? Olhamos com a gestão, os gerentes, as demais diretorias. Qual é a prioridade? Quais são, né, Você pode os fazer, pontos? nessa hora, pode fazer uma matriz, né, de esforço e resultado, né? Faz ABC Foi feito, né? Fizemos mesmo. Fizemos e aí, então vamos lá, vamos trabalhar a questão da comunicação, vamos trabalhar a questão da remuneração, vamos trabalhar antes a liderança. A liderança. Então nós saímos, veja bem, o Juca falou, a EPASA teve um foco técnico, desenvolvimento técnico, quando ela precisou. Depois do técnico, o pessoal estava qualificado. Agora vem comportamento, porque aí começou a ajustar e começa a surgir outros problemas, natural. E aí comportamental. Aí o foco foi direcionado para os líderes. Pronto. Então aí nós pegamos e o que essa fizeram equipe, com os líderes? Isso. Aí foi trabalho pesado, José, de investimento massivo em desenvolvimento da liderança, desenvolvimento como pessoas. Você pode entender aqui o processo, Times. tá? Identificaram a necessidade e vamos trabalhar os líderes. Como é que vocês, já falando como comunicaram para ele, vocês trouxeram ele para esse projeto? Como é que funcionou essa etapa aí?
Sim, teve um momento de identificação e de comunicação. Certo. E foi mesmo. Por quê? Porque quando a gente traz para os líderes, a gente tá falando deles. Isso, Ó, o pessoal tá falando isso de vocês. isso. Né? E é normal, que bom, que legal. Eu já Não. E aí você tem que conquistar a boa vontade dos líderes. Isso, essa sensibilização. Isso durou quanto tempo? Sensibilização. Olha, Juca, se a gente for estimar aí... 30 meses quase. Isso, eu ia falar isso. Quanto tempo? 30 meses. 2 anos para 2 anos e meio. Porque nós tivemos várias etapas, né, de qualificação de líderes e subindo o nível. Subindo o sarrafo. Subindo. Para você ter uma ideia, a última que nós fizemos foi com a Manakei, né, a nível de coordenação. E quando você fala os líderes, quantos tinham? A equipe de quantos? Era maior do que é hoje. Sim. Porque a gente era um pouco redundante. Por Tá. causa a gente tinha 23 Líderes. de diversas... De supervisor, coordenador, coordenador, gerente. Supervisor, coordenador, gerente. Desses 23, quantos conseguiram passar pelo processo? E quantos ficaram no meio do caminho? Não se adequaram? A gente... Não sei se é exato, não. Sei que você é engenheiro, tá? Não. E o meu... muito simples. Deixa eu mostrar para um engenheiro amigo meu, tá? Ele brinca com os filhos assim, faz. Era uma vez 3 porquinhos. P1, P2 e P3. Isso, exatamente. Eu tenho os engenheiros vão dominar o mundo, sabe? São os melhores gestores que eu conheço, são engenheiros. Sim. Porque o que é gestão? Indicadores, tá certo? Medição e indicador. Medição e indicador. Então, assim, você faz bem isso e execução. Você faz bem isso, pronto. Então, engenheiro ganha de qualquer outra profissão, tá? E aí, eu tenho os meus técnicos lá, alguns são engenheiros, né? E quando eu vou conversar com eles, sabe, eu já sei, eu tenho que me preparar, porque tudo que eu pergunto para eles, eles só querem dizer exato. Se não tiver exato, eles não falam. Ele não fala. O Josué, assim, sendo bem objetivo, né? Um dos nossos valores é respeito às pessoas, à vida, ao meio ambiente. Nós chegamos a dispensar gerentes por não estar aderente ao respeito às pessoas. É uma forma de ter respeito às pessoas, dispensar aquela pessoa que não tem respeito às pessoas. Aí, estou falando de gerente que foi o mais alto nível. Diretor, eu dispensei um. Supervisores, teve algumas manobras, a gente tinha, na verdade, por até falta de técnica e estilo de liderança, a gente já tinha turnos que a gente tinha 2 líderes. Acabamos com isso, então a gente acabou reduzindo. Eu diria para você que salvou 60%. 40% ou foi troca ou foi... Extinção do cargo mesmo. Foi extinção. Tá. Né? Porque a hora que você empoderou os supervisores, principalmente, eles assumiram muito mais coisas. Eles assumiram. Então, onde era 2, então hoje tem um só. Então, hoje a gente tem um gerente por turno. O gerente não, desculpa, um supervisor por turno. Então, essa mudança foi muito legal. Agora, tem uma coisa assim que o Rafael falou, en passant, e eu vou cravar porque eu acho importante. Eu cheguei na EPASA, quando eu vim de Malicuia, eu estava contando que eu estava lá, aí eu me aposentei, fiquei 6 meses fora, me pediram para vir para cá só para cuidar da EPASA. A primeira coisa que eu fiz foi trazer o RH para a presidência. Então, gestores, líderes, proprietário, dono, pessoas é um caso sério. Não deleguem, não. É coisa de presidente. Boa. Isso é uma lição. Eu trabalhei em grandes organizações, grandes. E aonde, eu até já falei muito isso para as pessoas mais próximas, coisas que eu tinha muita vontade de realizar, eu não realizava porque a distância era longa. Mas você sempre quis trazer para perto da presidência ou em outras empresas ou só trouxe na EPASA? Não, é que eu não era presidente nas outras, né? Você Daqui então você já achava que precisava ou você teve esse start quando você estava lá na EPASA e falou, precisa disso aqui perto de mim? Eu já sabia que precisava. Já sabia. Além dessa lição aí, que outras lições aprendidas aí desse processo? Ouvir, fundamental. Trazer para o mais alto comando da empresa o RH. Se cercar de pessoas competentes. Competente é aquelas que não começam o projeto e largam no meio do caminho, acho que não vai dar certo. Não, se a gente planejou que vai dar certo, vai ter que dar certo, né? Principalmente com pessoas. Você não pode largar pessoas no meio do caminho. Pessoas que começam a trabalhar com elas, vai ter que ir até o fim, né? Então, essa ascensão,
A gente nunca quis ser a melhor empresa para se trabalhar vista pelo GPTW. A gente quis ser vista por dentro. A gente quer que seja bom para trabalhar por dentro. Quando a gente sentiu isso, falou, vamos medir por fora. Aí que nós só entramos no GPTW em 17. 17. Né? Daí de lá para cá... Não, perdão, 2019, Juca. 2019. Desculpa. Em 18 a gente fez com uma local, né? Isso, 2019. A gente fez uma medição com uma empresa local e depois em 19 a gente foi primeira vez. Agora vamos certificado. Ver como é que é visto por fora e comparando com as demais. Porque a grande lição de você estar se submetendo à apreciação do GPTW é que você consegue olhar os outros também, né? Como é que está o mundo? Como é que está... Tem um referencial, né? Os 100 melhores. Isso. Como é que tá? Então você começa a se referenciar e é onde que vale a pena, né? Agora o resto é consequência mesmo, né? A quarta melhor empresa da Paraíba para se trabalhar, uma empresa que tem 13 anos e meio, é muito bom. E por natureza ser um ambiente distante, ser um segmento difícil. Então, assim, é um trabalho redobrado. Com turnos. Turno à noite. 24 horas. Se para chegar lá hoje é 1h30 de trânsito, é 1 hora para voltar. Então, realmente tem que ser muito longe, bom. Mas... Rafael, mais alguma lição a aprender? Você queria acrescentar aí, Rafael? Nesse processo, associando ao que o Juca falou sobre a visão da liderança, sobre o RH, a estrutura. Então, quer dizer, foi-se gerada uma estrutura de processos em gestão de pessoas. Então, não adianta só ter vontade. Tem que ter uma estrutura de remuneração, tem que ter um processo de seleção adequado, precisa ter um processo de treinamento e desenvolvimento ajustado. Avaliação do desempenho. Avaliação de desempenho, feedback, PDI e treinamentos. Como é que é esse processo lá hoje? Como é que vocês fizeram isso aí? Desse jeito mesmo. Exatamente. Então... A avaliação de desempenho, ela gera o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. O PDI, ele gera o Plano Anual de Treinamento. E assim vai se fazendo esse ciclo. Tinha desde o começo essa avaliação, vocês implantaram em que período? Em que estágio desse processo vocês implantaram? Nós implantamos em 18. Avaliação de desempenho. Né? Foi em 18. Não tinha desde o começo, não, tá? Público de feedback estruturado vocês tinham ou implantaram também depois da avaliação? Já tinha alguma pública? Você ouvia, né? Mas os feedback eram pontuados. O estruturado, o que vai para o sistema, tudo isso aí foi a partir de 18. Então, é o tete-a-tete, o líder com o seu colaborador. Tivemos ensaios, sabe? Testes aconteceram. Vocês bateram a marca essa semana de 2.002 certificados emitidos. Tá, mas já passou, né? O último número que eu tinha. Na plataforma da Universidade Corporativa. Isso. Eu pergunto o seguinte a vocês. Qual foi a importância de vocês, digitalizarem os treinamentos, tá certo? Para vocês, do ponto de vista de velocidade e custos que vocês tinham com os treinamentos. Qual foi para vocês a importância aí? Pode falar, Rafael. Bom, veja, a gente estava numa reunião essa semana com uma parte da equipe de liderança falando sobre isso. A quantidade de pessoas que hoje têm acesso aos cursos que estão disponibilizados pelos próprios colaboradores. Então, veja, o nosso ganho, José, ele vai muito além do quantitativo. Nós formamos, hoje os nossos colaboradores, eles são multiplicadores de conhecimento. Então, se ele tem algo, ele deseja compartilhar, ele tem essa abertura através da plataforma digital. Bom, fazendo isso, ele está permitindo que outros tenham acesso. E isso tem acontecido com um baixo custo e com uma alta aderência. Então, nós estamos vivendo hoje, e é interessante que nós pegamos uma análise do próprio Carlos, né? Analista sobre esse conceito, e a leitura que ele tem da EPASA, mesmo sendo de fora, é muito forte para nós, porque ele vê os valores da empresa. Foco nas pessoas, segurança, meio ambiente. Priorização simplicidade nas relações, na gestão, o que é priorizado, como a cultura da organização. Ele faz uma leitura a partir da visualização dos cursos que são feitos e são implantados na plataforma. Então, isso para nós, hoje, é uma ferramenta que faz parte da rotina. Então, se pensa, sabe? Quando se pensa em educação, se pensa na plataforma.
tem ajudado, assim, por exemplo, você tem um funcionário no setor e ele grava aquele conteúdo e disponibiliza Isso. para os demais. Amanhã, se ele está de férias ou se ele foi demitido, foi para outra empresa, ou se aposentou-se, aquele conhecimento fica. Permanece. Tá? Tem ajudado isso a quem vem? É mais do que isso, né, José? Porque é o seguinte, a gente também exerce a autoridade. Ele disponibilizou um curso, as pessoas que estão envolvidas com aquele processo são obrigadas a fazer esse curso. São obrigadas a se diplomar. Está lá na descrição do cargo dele fazer aquele curso. Isso. Então, ele trabalha na área de contabilidade. Teve um voluntário lá que fez uma apresentação, que fez um curso. Aquele curso para a área de contabilidade é obrigatório. Se o Juca quiser fazer, ele pode. Ele só pede um acesso e faz. Mas para aquela turma é obrigatório. Aí você extrapola isso para a empresa toda, tanto na parte técnica de operação de manutenção, quanto na parte administrativo-financeira. Interessante. E assim, eu acompanhei o processo de vocês lá, né? Achei interessante a forma como vocês fizeram de abrir um edital, treinar o pessoal para fazer o procedimento. Explica um pouquinho, Rafael, como é que foi esse passo a passo aí. Foi bonito isso aí. Porque isso assim, gente, hoje nós temos clientes, vocês como nossos clientes, obrigado pela confiança de vocês aí, tá? Mas nós temos clientes no Brasil todo, sabe? Vocês sabiam, assim, que uma boa parcela não utiliza os recursos. Vou mandar para eles esse podcast aqui. Tá ali, ele não, assim, por não terem um planejamento bem feito, o dia a dia acaba sendo consumido com outras coisas, eles não dão a devida importância ao desenvolvimento das pessoas, porque alguns acham que é custo para a empresa. Eles não veem que, além de estar desenvolvendo o ser humano, você tá desenvolvendo o ser humano, você está facilitando o aprendizado e reduzindo o custo. Ele não consegue já. Então, como é que foi isso lá, Rafael, para vocês lá? Olha só, o que a gente ouve nas organizações com frequência? A gente é muito específico, o que a gente faz é muito específico. Se o que você faz é muito específico, o conhecimento também é. Então, ele precisa ser multiplicado. Então, nós abrimos em primeiro momento uma turma de formação de multiplicadores internos. Nós formamos essas pessoas. E tivemos uma grata surpresa ou um retorno de 25 pessoas inicialmente foram formados, qualificados. 25 professores. 25 professores, exatamente. Bons professores. Bons. De 150 dá o quê? Dá quantos por cento? Dá 15%? Mais ou menos isso, aproximado, né? Engenheiro calcula melhor, né? É quase 20%. Quase 20%. Entende? É isso mesmo. Então, quer dizer, foi muito boa a resposta. Mas hoje já são mais, são 34. Hoje já avançou. Então, quer dizer, e esse curso hoje está disponibilizado na plataforma. O curso de formação São multiplicadores. Então, quando a pessoa quer se tornar um multiplicador, qual que é o primeiro passo? Assistir a formação de multiplicadores. Olha, e vocês que estão com a universidade corporativa na empresa, como é que você se sente ao ouvir quem fez e quem está fazendo aí um benchmark aí, assim, é um exemplo aí para a gente seguir. Porque, assim, não precisa inventar a roda, é só você Ctrl+C, Ctrl+V e seguir. Gaste seu tempo fazendo coisa que só você pode fazer. Exatamente. E aí eles fazem esse curso, fizeram. E aí nós chegamos, Josuel, e a gente falava para a pessoa, o que você quer multiplicar? Qual que é o conteúdo que você deseja multiplicar? Claro, olha, eu conheço sobre motores, eu conheço sobre produtividade. Olha, tem um curso que eu fiz, um curso de gestão. Eu gostaria de replicar, de multiplicar esse conhecimento. Nós fizemos, então, e colocamos metas, meta de desenvolvimento, apoiamos, suportamos o processo de desenvolvimento dos treinamentos. E hoje, já passa de... acho que vai para mais de 60 treinamentos que foram feitos internamente, além dos procedimentos. Aí eu vou falar uma coisa que eu experimentei na EPASA, uma coisa que eu nunca tinha experimentado na carreira profissional. Eu sempre vi procedimento dentro de gaveta. E naqueles quadradinhos que muita gente não sabe ler. Não sabe ler. E tem outra coisa. Não, tem procedimento, mas a gente não usa. Por quê? Porque está dentro da gaveta. A EPASA, ela fez uma jornada de trazer todos esses procedimentos, de todas as áreas. Todos os procedimentos hoje, eles estão na plataforma. Com vídeo, com slide, com material de apoio. Os famosos POP, que alguns conhecem. Porque o foco não é técnico da EPASA. Então, os POPs, eles são muito importantes para a EPASA. E hoje é uma realidade. Rafael, ensinar um cidadão que não conhece, através daqueles quadradinhos lá do POP, e ele assistir o procedimento, há uma diferença grande? Pegando a PNL, vamos lá, a pessoa, como ela absorve treinamento, educação? É totalmente diferente, Josué. E outra coisa,
a motivação de quem gera o conteúdo. Essa é a minha A pergunta. motivação de quem gera o porque conteúdo. Existe um que chama gatilho da reciprocidade. Se eu faço algo por você, você se sente na obrigação de fazer para mim. Inclusive a palavra obrigado vem daí. Se você me dá obrigado, sou obrigado a fazer algo por você também, né? Isso é uma reciprocidade. Sim. Então, se eu tenho a oportunidade de me qualificar, pegar um conhecimento, porque conhecimento é algo que não é da EPASA. O conhecimento é da pessoa. Se você sair da EPASA amanhã, ele vai dizer, me devolve. Então, o que você aprende pode tirar tudo de você, mas não vão conseguir tirar o seu conhecimento. Então, se você me ajuda na minha jornada, se você me ensina alguma coisa, eu quero ensinar também. Então, essa é a minha pergunta. Qual foi o nível de reciprocidade? Assim, à medida que você ia fazer, mais pessoas queriam gravar Sim. também, compartilhar também? Sim, tanto que foi aumentando voluntariamente o número de multiplicadores. Parabéns. E de treinamentos implantados. Então, sabe uma coisa que eu acredito seja muito importante, José, eu tocar no assunto? Os papéis da liderança. Então, tem o papel que é o líder transformacional. Aqui nós estamos falando para esse público também. Então, eu acredito que o Juca trouxe essa transformação ao trazer esses processos para a EPASA. Então, o papel transformacional é o líder. E depois vem o transacional. A hora que está pronto, vai ser replicado. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com um programa, não é, de gestão de carreira lá, onde todos que vão fazer a apresentação começam falando sobre a identidade da organização, a identidade organizacional da EPASA, falando da missão, visão, valores. Então, isso é tão forte e é tão presente que é orgânico, não é algo forçado. As pessoas interiorizaram isso e elas se identificam com isso, por isso elas permanecem na organização. Muito bacana. Estamos caminhando para o final aqui, porque papo bom passa rápido. Já faz uns 4 podcasts com você aqui com o Rafael, tá? Mas eu tenho uma pergunta final, aliás, 2 perguntas. A primeira é com relação, eu fiquei sabendo da possibilidade de desmobilização daquela planta. Isso não pode, tá? Pela primeira vez eu fazer greve, sabe? Para fechar a pista ali. É sério, porque isso daí, assim, quem foi a EPASA, conhece a EPASA, assim, eu diria a você, Juca, se isso vier a acontecer, como a gente estava conversando nos bastidores ali, é um crime contra a pátria, depois de um negócio tão... Quanto é o investimento numa planta daquela, Juca? 800 milhões. Ia estar aí com essa discussão de renovação da concessão, não é isso? Vamos separar as coisas, né? É a regra do jogo. Não é um passa-moleque, não é nada. O setor elétrico ele é feito de concessões com prazos. Uhum. No nosso caso, nem é concessão, porque não é bem público, mas é uma autorização para explorar a energia elétrica. E a autorização para explorar, nós temos ela até 2043. Porém, nós só temos energia vendida até dezembro de 24. Então sai vendendo por aí. Eu não posso sair vendendo por aí. É tudo feito por através de leilões provocado pelo poder concedente. O poder concedente, ele ouve as distribuidoras, vê qual que é a necessidade de mais energia para daqui tantos anos e vai fazendo os leilões. A única dificuldade que nós sentimos no último leilão que teve é que ele não permitiu que as usinas a óleo participassem dos leilões. Então, a gente se sente assim, preterido, porque a vocação de uma usina termoelétrica a óleo é para ser um backup, é para ser um seguro da energia elétrica. Então, quando ela não está gerando, a energia dela é muito barata, a capacidade dela é muito barata. É exatamente como você paga um seguro do seu carro, da sua residência. Você paga um tantinho lá, porque se um dia precisar, você usa. Quando o sistema elétrico precisar, você entra. Aí sim, naqueles momentos, horas, dias, meses, que você precisar gerar, vai ficar caro. Mas a expectativa é que se vai usar muito pouco, porque o crescimento das fontes intermitentes é muito grande. Das eólicas, solares, esse negócio todo. Uma curiosidade aí para o público que é leigo. O Brasil está instalado hoje, né, que todas as fontes, quase 200 gigas. Nós temos 17 gigas de energia solar em cima do telhado das pessoas. Né? Então, as pessoas estão produzindo energia. Só que o que muita gente não sabe é que à noite você não produz. Não produz, isso. Parece que, mas rapaz, vamos taxar o sol, taxar não sei o que, não, porque tem a transmissão, né? Mas assim, o sistema é tão complexo assim, enquanto ele está gerando durante o dia,
você está economizando água numa hidrelétrica, certo? Então... Vai balanceando, né? Está balanceando. Então, se não houver leilão para a gente, corre o risco de fechar. Olha, Juca, eu que sou leigo no assunto, mas estamos substituindo por uma energia mais limpa, menos doloroso, tá? Agora, se é assim, vamos descontinuar e fazer uma outra planta em outro canto, aí, meu amigo, aí não existe isso, tá? Seria Mas nós estamos trabalhando uma muito falta de gestão muito grande. Vai dar certo. Bom, chegamos aí a quase o finalzinho. Tem uma pergunta que eu sempre faço, Juca, a pergunta final, que é o seguinte. Juca, o que a vida, ela é um palco que a gente não tem ensaio, a gente vai vivendo, tá? A gente chega lá e vai vivendo, não tem ensaio na vida, né? Mas dos palcos que você já subiu, o que você já fez na sua vida, o que você faria de diferente? Quais foram os aprendizados? O tempo pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, o tempo é seu, tá? Que você poderia passar para os que estão trilhando esse caminho hoje, tá certo? Que conselho você daria para essas pessoas? O que você faria de diferente? Não, eu acho que... Não é que eu faria, eu daria alguns conselhos, né? Eu daria algum conselho, step by step, né? Vamos subir a escada degrau por degrau, não vamos pular fase. Eu acho que essa agonia da juventude de hoje, juventude que eu falo é os caras que já se formaram e todos eles já querem ser muito bem remunerado, quer ter uma posição de destaque, coisa. Não, isso aí vem como consequência. Isso aí você não pode obrigar nem para você e nem para a sociedade. Isso é uma consequência. O subir na vida, assumir responsabilidade, ela vem com o tempo, vem com a tua experiência e com a tua dedicação. Isso aí é uma coisa que eu gosto de deixar para as pessoas. Sem afobação. E, assim, do que eu não teria feito, Joel, sinceramente, eu não tenho arrependimento de nada que eu fiz. Eu fiz tudo, assim, para eu ficar feliz. Eu não fiz nada para... Eu nunca fiz nada para ser presidente ou para ser diretor, que eu era da outra empresa. Né? Foi degrau por degrau e foi acontecendo. Né? Outro dia eu até tive uma reunião com a nossa alta liderança lá, com os coordenadores. Eu falei para eles, primeiro você assume a responsabilidade, depois o cargo vem. E se não vier, você continua fazendo. Eu falo assim, se você é um garçom e trabalha como um maître, pronto. Um dia você vai ser maître. Se você é um maître, você trabalha com o olho do dono, um dia você tem seu restaurante. O problema do ser humano hoje em dia é que ele não quer seguir aquela lógica do ser, fazer e ter. Ele quer primeiro ter, para depois fazer, para depois ser um ser humano melhor. E a natureza não dá salto. Então, você primeiro ser uma pessoa melhor, uma pessoa ética, íntegra, fazer, para depois você ter. E não a ordem inversa. Perfeito, é isso aí. Muito bem. Rafael Favio, tá certo? Rafael Favio, seu Favio vem de onde, cara? Esse Favio é italiano, né? Italiano, rapaz. A nossa casa, é isso mesmo? Meu amigo Rafael, o que você diria aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como uma mensagem final, ou de aprendizado, ou de algo fazer diferente? Muita coisa eu diria, mas assim, aproveitando essa bancada aqui, essa mesa, aproveite as pessoas que estão ao seu redor, você sempre pode aprender com elas. Eu creio que hoje em dia tem muita gente tentando ser mentor e perdendo o papel de aprendiz, deixando de lado o papel de aprendiz. Eu acredito que a gente sempre aprende algo e o nosso trabalho faz parte disso, o nosso ambiente de trabalho faz parte disso, né? De nós aprendemos com quem tem mais experiência, com quem tem mais vivência, com quem tem mais coragem, ousadia, dinâmica e assim por diante. Então, essa é uma vertente que eu penso bastante hoje, não é? Sobre o nosso papel como aprendiz. Então, que a gente esteja apto a isso. Nós trouxemos aqui o caso Epasa, né? Ele, com certeza, daqui dá para ser extraído coisas que cabem em qualquer tipo de organização. E isso precisa passar pelo aprendizado. Como eu olho para cá, para essa conversa nossa, mas também para a minha organização. Então, que as pessoas olhem para a sua organização com esse entendimento. Deixa eu olhar para ela
decifrá-la, compreendê-la, para daí eu poder aplicar aquilo que é necessário, aquilo que eu posso, que cabe na minha realidade. Então eu vejo que o papel de aprendiz ele é tão importante quanto o papel do líder, do mentor, do gestor, para chegar nesse lugar. Muito bom, muito Deixa eu show. só complementar um pouquinho aqui, aproveitar a oportunidade, né? Eu acho que tudo que nós falamos aqui, a gente teria o maior prazer de receber quem quer que seja que está nos ouvindo para ir conhecer pessoalmente. Já fomos uma vez, foi maravilhoso. Nós temos para mostrar nosso estilo de liderança, nós temos para mostrar as nossas ferramentas de trabalho, que é a FV Gestão, muito bom. Então, tudo isso na prática, no dia a dia, já faz parte do nosso... Né, todo empregado chega e já vai, liga o computador, faz um curso, vai lá, faz a prova, obter um diploma. Isso aí, para nós, ali já virou uma rotina. Então, fica aí à disposição. Viu? Vou lhe pedir autorização para trazer 2 funcionários agora para gravar com eles também, tá certo, Rafael? Você vai voltar de novo, viu? Agora, eu volto. Tá certo? Porque, me interessou muito, porque vocês são realmente um benchmark. Eu fui lá conhecer as instalações já, vamos fazer a próxima missão, marcar com você o dia, vou divulgar e fazer aí umas 20 pessoas, que você sempre recebe grupo de 20, não é isso? Para fazermos lá. Mas eu vou querer trazer aqui, para o próximo episódio já, 2 colaboradores, já foi 3, para a gente bater um papo com eles também, para ver na visão deles, sabe, Juca? Assim, claro, é bom. qual é a alegria? Porque, eu sempre gostei de 2 coisas. Um foi de aprender. Falando do aprendiz aí, sabe? Eu gostei muito de aprender sempre. Minha bisavó morreu com 105 anos, ela com 100, eu estava com ela lá. Eu aprendi muito com ela. Então, isso aqui... E eu gosto de aprender e de compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente aprende mais do que quando a gente está... estamos nos ensinando. Eu, quando fiz o MBA na FGV, eu pegava os conteúdos e ia dar aula para os meus amigos empresários, sabe? Isso do período entre a aula e a prova. Eu aprendia mais do que na sala de aula. Depois eu fiz lá 52 workshops lá pelo PPQ, tudo pela causa. Fui lá que eu peguei o projeto com a Energisa, né? Assim, a história do ser, fazer e ter. Rapaz, tu tem muita sorte, fechasse um contrato pro Brasil todo. Digo, sorte como de carnal, né? Sorte é o que os vagabundos dizem para não valorizar seu trabalho, sabe? Então, assim, e aqui, neste projeto, eu encontrei esse ambiente perfeito. Você tem vídeo, você tem áudio, você tem pessoas que se dispõem a vir aqui. E uma coisa eu descobri aqui, sabe? Assim, você mistura rádio, televisão, tudo isso. Sim. Mas a coisa mais importante que eu descobri aqui é que quem vem aqui, me arrepia, dá tudo que sabe. Ninguém vem aqui e se economiza, sabe? Quem vem tem um prazer em compartilhar. Então, aproveita esse conhecimento. Não é todo dia que você tem uma pessoa do gabarito de Rafael, do gabarito de Juca aqui, passando tudo o que sabe, tá certo? Então vai lá, comenta, compartilha com outras pessoas, para que elas também possam ter essa oportunidade. Existem os outros episódios que você volta lá e assiste e também compartilha. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado aí pela carona, você está na academia, você está caminhando, de vez em quando eu encontro Rafael, na praia caminhando. Tá ouvindo o podcast aqui agora, né? Porque assim... Aqui, como eu sempre digo, são pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Rafael, muito obrigado. Obrigado. Tá certo por mais essa oportunidade. Valeu, Juca, Josué. muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição. Beleza, valeu, pessoal. Valeu.